Vamos agora à parte mais importante com relação ao cálculo dos predicados, que são as chamadas regras de substituição. A regra de eliminação e introdução dos quantificadores universal e existencial. Regra de eliminação do quantificador universal. É mais fácil. Você chama de EU, eliminação do universal. Antigamente se chamava de instanciação do universal, mas EU é o certo, porque não confunde. Bom, regra de eliminação do quantificador universal. O que é verdadeiro para qualquer coisa, conjunto de um âmbito, deve ser verdadeiro para o indivíduo particular desse âmbito. Então, ela prova a validade de todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É um silogismo mais simples. Bom, como formalizar para todo x, h de x, então m de x. Dado também h de s de Sócrates, então m de s, Sócrates é mortal. Então, você tem duas premissas e você faz uma instanciação do universal, uma eliminação do universal, de hs, ms, sobre o escopo de todo o x para HSMS. E agora é só aplicar um simples modus ponens, você tem a conclusão. Outro exemplo, para todo x, se fx, então g de x, e para todo x, f de x, você pode concluir g de a. É parecido. Você tem as duas premissas. Primeiro você instancia ou elimina o universal para A, depois elimina o universal também para A, porque são todos os do âmbito. Então você, pelo modus ponens, chega a G de A. O que se deve considerar? Você tem que, quando se elimina um quantificador universal, deve-se substituir todas as ocorrências de x. E ao se eliminar um quantificador universal, todas as variáveis a ele ligadas ao quantificador devem ser substituídas pela mesma letra. O mesmo valor. Essa frase, essa aqui, apenas parece ser universal, porque ela contém G de A. Ela contém algo que não pode conter em uma frase universal, eu não posso instanciar ou eliminar. Agora, aqui não se aplica também aqui, porque eu tenho P. Agora, se aplica aqui, porque tudo está sob o escopo do operador universal. Então, essa é realmente uma frase universal. Agora, um problema. Para todo x, se h de x, então m de x, e h de a, você pode concluir m de a. Também é fácil. Você vai eliminar o universal de 1 e você vai ter h de a, então m de a. Então, pelo modus ponens, você chega a m de a. Se tudo em um certo domínio possui certa propriedade, então um objeto qualquer pertencente a esse domínio também a tem. Aqui o domínio é dos seres humanos. Outro exemplo. Todos os escritores são mortais. Nenhum mortal é divino, logo se Ana escritora não é divina. De novo. E de x é escritora, M de x, para ficar mais fácil, é mortal, D de x é divina e A é Ana. Eu tiro do livrinho do Desidério Mocho. Então, você tem que provar isso aqui. O que você faz? Você instancia ou elimina o universal em 1 e em 2, e agora, pelo silogismo hipotético, você pode concluir que de EA, DA. 3 e 4. São exercícios muito fáceis. Existem carroções para quem quer ganhar habilidade em lógica,
Da mesma forma que você ganha habilidade no xadrez, você precisa exercitar muito e aprender estratégias. Um outro exercício, não f de A, portanto, não é caso de todo x f de x. Provar aplicando redução absurda, é muito comum. Então, você vai provar isso aí. Não FA de FA, você supõe não, que todo x é f de x, que é a mesma coisa que todo x f de x. Então, você tem para todo x f de x, hipótese, depois eliminação do universal, em 2 você tem FA, então você junta o primeiro com o terceiro e você tem uma contradição pela introdução da conjunção. E finalmente, você nem todo x f de x, você faz isso aí, como a negação da hipótese, porque a hipótese levou à contradição. Então, regra de introdução do universal. A regra de introdução do universal é o IU. Se pudermos provar algo acerca do indivíduo B, mas sem fazer alguma suposição que distinga B de outro indivíduo, então o que tivermos provado para B estará provado também para qualquer coisa, podendo ser universalizado. Quando ele sabe, nós sabemos que aquele exemplar contém uma propriedade que pertence também a outros, porque ele é como qualquer outro indivíduo. Então, todos os gatos são ratos, todos os ratos são cães, logo todos os gatos são cães. Tipo do exemplo que só eu invento. Isso aqui é válido, mas é muito ruim, é muito mal o argumento, mas para todo x, g de x, então r de x, para todo x, r de x, então c de x, você vai chegar aqui para todo x, g de x, então se é gato é cão. Então, você pode dar um pause e tentar provar isso aí. É fácil. Vou passar agora para a prova. Todo x, g de x, então r de x, e r de x, c de x, são as duas premissas. Depois se aplica a eliminação do universal. E finalmente, em seguida, o silogismo hipotético. Depois você introduz o universal, porque é fácil introduzir o universal quando você tinha eliminado o universal, considerado apenas um objeto entre todos. É bastante óbvio isso. Então, A é um indivíduo representando todos os indivíduos, de modo que tudo que provarmos sobre A será também para qualquer outro. Algumas regras, mas a coisa é intuitiva. Isso é só introdutório, obviamente. Regras de introdução do quantificador existencial. Não é necessário muito mais para a filosofia, a não ser que seja para a filosofia da matemática ou coisa assim. Então, regra de introdução do quantificador existencial, introdução do existencial. Também não é difícil. Da premissa de que um indivíduo tem uma certa propriedade, segue-se que alguém tem essa propriedade. Então, você tem FA e G de A. Daí se segue para todo x, f de x e g de x. Então, você tem como premissa FA e G de A. Ora, aplicando a instanciação existencial, se você afirma isso e como dados, você pode dizer que existe isso. Então, existem senões, mas não precisamos considerar. Aqui está o caso que não é preciso substituir todas as ocorrências de A. Isso aqui está algum erro. G de A e não T de A é P.
primeira é a premissa. Agora, eu posso concluir disso usando a introdução existencial em 1, que existe x tal que g de x e não t de x. Mas eu posso também parcializar essa introdução. Existe x tal que g de x e não t de a. Continua com a, né, como eu quero. Dando um exemplo aí que mostra que quão intuitivo é isso. Se João vive em Gaza e João não é terrorista, posso não só concluir que alguém vive em Gaza que não é terrorista, mas concluir que existe alguém que vive em Gaza e que João não é terrorista. 2 pontos que precisam ser considerados. A regra IE estabelece 2 pressupostos fundamentais do cálculo dos predicados e que isso já foi introduzido por Frege. Todos os nomes se referem a indivíduos existentes. Não é assim da linguagem ordinária. Nós temos muitos nomes vazios, Saci Pererê, por exemplo. Existe pelo menos um indivíduo também. Quando você faz um existencial. Então, 1 permite aplicar IE a qualquer letra nominal, e 2, como o quantificador existencial afirma a existência, podemos interpretar letras nominais como referindo-se a indivíduos existentes, o que garante a validade de todas as aplicações da introdução do existencial. Fácil. Então, a lógica clássica não considera nomes vazios. Exemplo aqui, eu retiro de Nolte e Rohatyn. Digamos que A é Apolo, M significa é mitológico. Mas Apolo não existe. Se pudermos aplicar a instanciação do existencial a objetos inexistentes, o seguinte argumento seria válido, nota ele. Você tem M de A, que é a premissa, Apolo é um ser mitológico, e aí você pode aplicar a introdução do existencial dizendo que existe X tal que X é mitológico. Existem seres mitológicos. E o que é falso. Então, você só aplica isso, você usa a lógica predicativa, supondo que os nomes têm referentes. O cálculo dos predicados não está equipado para lidar com nomes de objetos inexistentes, e para isso ele precisa ser modificado. Sobre 2, como as letras nominais são interpretadas como designadas, vejam só, ele precisa ser modificado, mas isso não é problema para o cálculo dos predicados, porque ele pressupõe a existência do objeto referido. E seria um passo anterior o de ver se o objeto referido existe ou não. Então, acho isso perfeitamente coerente. O incoerente seria confundir os dois passos. Sobre 2, como as letras nominais são interpretadas como designando coisas existentes, o uso do cálculo pressupõe a existência de pelo menos uma coisa. E pode ser que exista ao menos uma coisa. Além disso, as letras nominais, A, B, C, podem ter apenas um referente. O exercício aqui prove que, para todo x, fx ou g de x. Portanto, existe x tal que f de x ou g de x. Se fosse uma implicação, não seria possível, mas como é um ou outro, você pode introduzir o existencial. Então, para todo x, fx ou g de x é a premissa, você elimina o universal em 1, você tem fa ou g de a, e agora você pode introduzir o universal, introduzir o existencial, isso aqui está errado, em 2. Outro exercício. Não existe x tal que é f de x, portanto, para todo x, não f de x. Tentar solucionar isso usando a redução ao absurdo. Vocês podem tentar, mas talvez seja melhor considerar logo a solução. É muito comum.
Não existe x tal que fx, é premissa. Agora você supõe o FA. Precisa um pouco de treino para você pensar nessa alternativa. Você supõe f de A para a redução absurda. E disso você conclui a introdução do existencial em 2, que existe x tal que f de x. E depois você, introdução da conjunção, em 1 e 3 você tem a contradição. E, portanto, isso aqui é falso e o certo é não FA. Se você colocar essa suposição, você vai ser levado a uma contradição, então você deve concluir que não é FA. Ora, agora é só generalizar. Você tem a introdução do universal em 5 e tem todo x não fx. Como é um caso de não FA, então não é possível que todos os x são f. Além disso, o não FA está fora da barra vertical. Outro exercício. Para resolver, use FA como hipótese para PC seguida de não G de A. Hipótese para redução absurda. Eu não vou considerar aqui esse exercício. Você pode fazer parando aqui nesse momento e usando essa estratégia aqui, que é como a do exercício anterior, mas é mais complicado. Tem hipótese para PC e hipótese para redução absurda. Regra de eliminação do quantificador existencial. Bom, essa é um pouquinho mais complicada. Isso é o que há de mais complicado na lógica dos predicados. Quer dizer, nos princípios a coisa é fácil e é genial se isso aí forem estruturas fundamentais de todo o nosso pensamento representativo, que também são estruturas fundamentais da maneira como nós somos capazes de pensar o mundo. Então, o mundo, como cognoscível, ele terá essas estruturas. Isso é o que o atomismo lógico de Wittgenstein e Russell tentou fazer. Depois disso, houveram muitas discórdias, e hoje nós vivemos no tempo dos modismos intelectuais. A filosofia universitária, me parece, está sofrendo uma certa crise devido ao cientificismo que impera, e as pessoas são levadas a fazer filosofia para cientistas. E isso tira a filosofia daquele seu centro, digamos, tradicional. Agora, que deve usar a ciência, que sempre foi informado pela ciência, de Aristóteles até Kant. Bom, é uma forma possível fazer filosofia para cientistas, mas tem um âmbito muito limitado, porque a ciência progride e a filosofia desaparece depois do progresso da ciência como, digamos, motivação para o cientista. Agora, é diferente dos grandes problemas da tradição, mas vamos voltando ao assunto. Como não se diz nada do indivíduo em questão, não importa qual ele pode ser. Existe x tal que f de x e g de x, portanto, existe x tal que f de x. Vale assim a eliminação do existencial. Existe x tal que f de x e g de x, você tem uma hipótese, você tem que fazer uma hipótese para a eliminação do existencial. Você quer eliminar isso aqui, como existencial, FA e GA. Dado FA, você pode dizer, existe x tal que f de x, como introdução do existencial, e depois, para eliminá-lo, você o repete, considerando que você está considerando 1, e de 2 a 4, a eliminação do existencial, e aqui a conclusão. A conclusão com a eliminação. A regra. Tendo uma quantificação existencial em uma fórmula hipotética com letras nominais como hipótese, da qual deriva-se uma conclusão existencial pertencente à quantificação existencial inicial, nós podemos introduzir a quantificação existencial com base nela. Então, você pode facilmente errar
Tem dois erros aqui que são considerados, vocês podem ler por Note e Writing, mas intuitivo que são erros. Agora, exemplo de aplicação da regra. Para todo x, f de x, então g de x. Existe x tal que f de x, e você vai concluir, isso aqui tinha que ser um sinal de conclusão, existe x tal que g de x. E para provar, use H e eliminação do existencial, depois eliminação do existencial, e EMP, etc. Não vou fazer isso. É um outro exercício aqui que vocês podem fazer, que é esse. É só pausar e seguir aqui as sugestões, e só como um breve treinamento. Então, você tem uma hipótese, FA, e aí você vai concluir que existe x, tal que g de x, e aí 2, 3 a 6, você tem a eliminação do existencial, que é o g de x. O existencial relacionado ao g de x. Relacionado, aliás, desculpem, ao f de x. Não. Existe x, f de x, g de x. Não, você tem... Claro, se você tem, existe x tal que f de x, e isso implica em g de x, você pode eliminar o existe x tal que f de x, considerar apenas existe x tal que g de x. Aqui mais um caso, mais uma prova. O interesse filosófico desse cálculo, pelo menos na minha experiência, é menor. De maior interesse é o que se segue, que são os métodos formais, a chamada lógica da identidade. Pretendo ver lógica da identidade, depois o cálculo com ordem superior, e depois vamos ver para onde nós poderemos seguir, que possa ter algum interesse para a filosofia. Isso vai bem além da lógica, teoria dos conjuntos, etc. Probabilidade, indução. Então é isso.